Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse encontro. Mais uma vez aqui no Genefil, no grupo de psicanálise. E vamos tentar hoje terminar esse livro chamado Lembranças Encobridoras. Estou hoje aqui com o Ronald. Vamos que vamos. Vamos lá, hein? Então, na verdade, não seria uma lembrança infantil, e sim uma fantasia que foi realocada na infância, mas o meu sentimento me diz que a cena é autêntica. Como conciliar isso? As informações da nossa memória não possuem nenhuma garantia, mas posso lhe conceder que a cena é autêntica. E nesse caso, o senhor foi buscá-la em meio a inúmeras cenas semelhantes, ou não, porque seu conteúdo, em si mesmo indiferente, era adequado para figurar ambas as fantasias, e possuía importância suficiente para o senhor. Eu definiria esse tipo de lembrança, cujo valor deve-se ao fato de ocupar na memória o lugar de impressões e pensamentos de época posteriores, e cujo conteúdo está ligado ao seu próprio valor por meio de relações simbólicas ou similares, como uma lembrança encobridora. De toda maneira, o senhor não vai mais admirar-se do retorno frequente dessa cena à sua memória. Não podemos mais dizer que a cena é inocente, se, como descobrimos, ela se destina a ilustrar as forças propulsoras mais poderosas, a fome e o amor. Sim, ela retratou bem a fome, mas e o amor? Pelo amarelo das flores, eu creio. Aliás, não posso negar que a figuração do amor nessa cena de sua infância fica muito a dever em comparação com as minhas outras experiências. Não de forma alguma. A figuração do amor é o principal. Pense bem, arrancar as flores de uma menina, na verdade, quer dizer deflorar. Como é grande o contraste entre o atrevimento dessa fantasia e a minha timidez na primeira situação, e a indiferença na segunda. Eu posso lhe garantir que essas fantasias audaciosas são um complemento frequente à timidez juvenil. Então isso quer dizer que não era uma fantasia consciente que eu tinha a capacidade de lembrar, e sim uma fantasia inconsciente que se transformou nessa lembrança infantis? Pensamentos conscientes que continuam pensamentos conscientes? O senhor pensa, se eu casasse com uma ou com a outra, e por trás disso surge um impulso de imaginar esse casamento. Agora eu posso continuar sozinho nesse assunto, nesse assunto. Imaginar a noite de núpcias é o que mais atrai um jovem sem compromisso. O que vai acontecer depois não importa para ele. Mas essa ideia não ocorre o risco de vir à luz. A modéstia e o respeito pelas moças predominam. E isso mantém a ideia reprimida. Então ela permanece inocente. E desvia-se para uma lembrança infantil. O senhor tem razão. É precisamente por causa da brutalidade sensível da fantasia que ela não se transforma numa fantasia consciente. É preciso se contentar com a aparência florida de uma alusão no interior de uma cena da infância. Aí ele pergunta. Mas eu pergunto, e por que uma cena da infância? Talvez justamente por causa da inocência. O senhor consegue imaginar um contraponto para intenções sexuais agressivas que seja mais forte do que as brincadeiras de criança? De resto, as razões que determinam o desvio do pensamento e desejos recalcados para lembranças infantis são mais abrangentes, pois o senhor pode comprovar com regularidade esta mesma atitude em pessoas histéricas. Além disso, o motivo prazeroso torna mais fácil o trabalho de lembrar o passado distante. Força et hac olim mimnes juvabit. Quem sabe um dia graval, quem sabe um dia ser agradável, recordar tais coisas no futuro. Se for assim, então, perdi toda a confiança nessa cena de Dante Leon. Eu percebo que nas duas ocasiões mencionadas surge um pensamento que está amparado em motivos reais e palpáveis. Se você tivesse se casado com essa ou com aquela moça, então sua vida teria sido muito mais confortável. Percebo em mim mesmo que a corrente sensual repete os pensamentos da oração condicional nas ideias que podem me proporcionar alguma satisfação. Que essa segunda versão do mesmo pensamento, por ser incompatível com a predisposição sexual dominante, possui por este mesmo motivo as condições para continuar existindo na vida psíquica
muito tempo depois que a versão consciente já foi superada pela realidade. Que a oração que havia permanecido inconsciente realiza o esforço. De acordo com uma lei geral, como o senhor afirma, para transformar-se em uma cena infantil que terá permissão para se tornar consciente por causa da sua inocência, e que essa oração deverá passar por uma nova transformação. Ou melhor, por duas. A primeira retira do antecedente o elemento escandaloso, ao expressá-lo por imagens. E a segunda utiliza a ideia intermediária. Pão ganha pão, para comprimir o consequente em uma forma que possui capacidade de figuração visual. Entendo que ao produzir uma fantasia desse tipo, eu preparei, em um certo sentido, a realização de ambos os desejos reprimidos. A defloração e o bem-estar material, mas, depois de expor para mim mesmo uma justificativa tão rigorosa para o surgimento da fantasia do leão, eu devo supor que trata-se de alguma coisa que jamais aconteceu, que foi contrabandeada ilegalmente para as minhas lembranças infantis. Mas, desta vez, eu preciso fazer a defesa da autenticidade. O senhor está indo longe demais. O senhor me acompanhou quando eu disse que todas essas fantasias reprimidas possuem a tendência de se desviar para uma cena infantil. Acrescente, então, que isso traz resultado se ali não houver um vestígio de lembranças cujo conteúdo fornece ponto de contato com a fantasia, que são uma espécie de contrapartida da sua. Uma vez encontrado esse ponto de contato, deflorar e arrancar as flores nesse caso, o conteúdo remanescente da fantasia passa então a ser remodelado por toda a ideia intermediária que estão autorizadas. Pense no exemplo do pão. Até que se estabeleçam novos pontos de contato com o conteúdo dessa cena infantil. É bem possível que a própria cena infantil passe por alterações nesse processo. Estou certo de que falsificações de lembranças podem ser criadas nesse percurso. No seu caso, a cena infantil parece apenas ter sido cinzelada. Pense no destaque excessivo do amarelo e no sabor excelente do pão. Mas a matéria-prima poderia ser aproveitada. Se não fosse assim, então não teria sido justamente essa entre todas as outras a lembrança que conseguiu alcançar a consciência. O senhor não teria encontrado uma cena desse tipo com uma lembrança infantil, ou talvez encontrasse alguma outra, pois o senhor sabe que para a nossa ingenuidade é muito fácil criar pontos que levam a qualquer lugar para qualquer parte. Além do seu sentimento, que eu não quero subestimar, existe outra coisa que depois depõe a favor da autenticidade da sua lembrança do Dente de Leão. Ela tem particularidades que não podem ser esclarecidas pela sua informação e também não se ajustam ao significado que a fantasia oferece, por exemplo, quando seu primo lhe ajuda a roubar as flores da mocinha. O senhor tem como vincular essa ajuda no momento de deflorar algum sentido? Ou que a camponesa e a ama de leite que estão lá no alto, diante da casa? Acredito que não. Então a fantasia não recobre inteiramente a cena da infância e apoia-se nela somente em alguns pontos. Isso depõe a favor da autenticidade da lembrança infantil. O senhor não acredita que esta que a costume, o senhor acredita que esta costuma ser a interpretação adequada para as lembranças inocentes da infância? Na maioria das vezes, de acordo com a minha experiência, o senhor não quer avaliar apenas por diversão. Se os exemplos relatados por Henry nos autorizam a interpretá-los como lembranças encobridoras da experiência e desejos que só surgiram mais tarde, eu me refiro à lembrança da mesa coberta, sobre a qual está uma vasilha com gelo, o que teria alguma relação com a morte da avó, e a segunda do galho, que um garoto arranca com a ajuda de uma outra pessoa. Ele refletiu por um instante. Não sabia dizer nada sobre o primeiro. É bem provável a ação do deslocamento, mas não existe uma maneira de adivinhar as peças intermediárias. Para a segunda, eu arriscaria uma interpretação, caso a pessoa que lhes relatar uma lembrança sua não seja francesa. Agora, sou eu que não compreendo o senhor. O que isso pode mudar? Muda muita coisa.
pois a expressão verbal provavelmente faz a ligação entre a lembrança encobridora e a lembrança encoberta. Em alemão, arrancar uma, sich einen aufreißen, é uma alusão vulgar e muito conhecida para o onanismo. Pronunciei certo, Ronald? O alemão tá bom? Na verdade, eu nem sei também, porque eu não estou enxergando daqui. Não tá vendo? Ah, tá pequenininha para você? Existe einen. Ah, A outra palavra eu não sei qual é, não. Aufreißen. Deve ser alguma coisa assim, né? É, alguma coisa assim. Então, tá bom, então. Então, meu alemão tá bonzinho, então. A cena reposicionada é, na primeira infância, a lembrança de uma sedução que está relacionada ao onanismo. Isso só aconteceu mais adiante, pois há uma pessoa que a ajuda. Mesmo assim, alguma coisa não está certa, pois na cena da infância também aparecem várias outras pessoas. Enquanto a excitação ao onanismo precisa ter ocorrido em segredo e na solidão, mas para mim é precisamente a sua posição que favorece o seu entendimento. E ela também contribui para tornar inocente essa cena. O senhor sabe o que significa quando vemos no sonho muitas pessoas estranhas? Como é tão comum nos sonhos de nudez que nos deixam terrivelmente incomodados? Nada além de um segredo, que é expressado pelo seu oposto. Mas essa interpretação é apenas uma brincadeira. Não sabemos realmente se os franceses reconheceram uma alusão ao onanismo. As palavras Casen Unibach, então abre. Esse aqui tá com uma cara de ser francês, hein? Cortar um galho de uma árvore, ou uma frase ligeiramente modificada. A análise precedente, que foi comunicada com a maior fidelidade possível, deve ser esclarecido, em alguma medida, o conceito de uma lembrança encobridora, como aquela que não adquire um valor para a memória em função de seu próprio conteúdo, mas a relação que mantém com outro conteúdo reprimido. É possível distinguir diferentes classes de lembranças encobridoras de acordo com a natureza dessa relação. Entre as ditas lembranças mais precoces da infância, nós localizamos exemplos de duas dessas classes, se incluirmos no conceito de lembrança encobridora as cenas incompletas que, por conta dessa incompletude, se tornam inocentes. É de se esperar que as lembranças encobridoras também se formem a partir dos restos de memórias dos períodos posteriores. Quem tiver em vista a sua principal característica, uma grande capacidade de memória para um conteúdo completamente diferente, poderá encontrar inúmeros exemplos do mesmo tipo de sua memória. Uma parcela dessas lembranças encobridoras, que incluem conteúdos vívidos, mais tarde deve o significado da relação com a experiência do início da juventude que permanecem reprimidos. Ou seja, o inverso do caso que analisei, no qual uma lembrança infantil é justificada por experiências vívidas mais adiante. A depender da ocorrência de uma ou de outra relação temporal entre os elementos encobridor e o elemento encoberto, pode designar a lembrança encobridora como retrospectiva ou prospectiva. Olha que interessante, isso aqui não eu gostei mesmo. A partir de uma outra relação, faz-se distinguir entre lembranças encobridoras positivas e as negativas, ou lembranças refratárias, cujo conteúdo está em oposição ao conteúdo recalcado. O tema certamente não merece uma apreciação mais completa. Contento-me aqui em assinalar os complicados processos, por sinal perfeitamente análogos à formação do sintoma histérico que estão envolvidos nessa produção do nosso repertório de lembranças. Nossas lembranças mais precoces na infância sempre serão objeto de interesse especial, pois o problema assinalado no início, como acontece com as impressões que exercem maior efeito sobre o futuro, não precisa deixar atrás de si nenhuma recordação, impõe uma reflexão a respeito do aparecimento de toda e qualquer lembrança consciente. A tendência imediata consiste em descartar as lembranças encobridoras aqui examinadas, como componentes heterogêneos, em meio aos restos da memória infantil.
e formar uma compreensão simples para as imagens restantes, segundo a qual ela surge no instante que aquilo foi vivido, como um resultado imediato da ação dessa experiência. Passa então a retornar periodicamente de acordo com as leis já conhecidas de reprodução, mas uma observação mais apurada revela certos aspectos que não correspondem bem a essa concepção. O principal seria este: na maior parte das cenas infantis que possuem legitimidade e relevância, a pessoa vê a si mesma na lembrança como uma criança. Ele sabe que aquela criança é ela própria, mas ela vê essa criança como veria um observador que está fora da cena. Interessante, hein? Não escapa a atenção dos Hermes, que vários entre os sujeitos de sua pesquisa destacam expressamente essa característica. Ou seja, fica claro que essa recordação não pode ser a repetição fiel da impressão que foi recebida naquela época. A pessoa estava dentro da situação e não prestava atenção em si mesma, e sim no mundo exterior. Onde quer que uma pessoa apareça dentro de uma lembrança, como um objeto em meio a outros objetos, essa contraposição entre o eu da ação e o eu da lembrança pode ser admitida como prova de que a impressão original passou por uma revisão. É como se um vestígio da lembrança infantil percebesse numa época posterior. Opa, pode falar, Ron. Vamos dizer o seguinte, que eu dissesse assim, eu vou apresentar para ti em todos os meus livros se você me ensinar psicanálise. Só um exemplo, né? Aí você vai colocar a sua memória para funcionar, porque por mais que você tenha conhecimento de psicanálise, mas se você não lembrar dos conceitos, a sua razão não vai funcionar. É o que eu estava ontem discutindo no grupo de filosofia moral, porque foi levantada a questão da imaginação, né? Sim. Aí eu coloquei assim, não, mas a imaginação é superior à razão? Qual é a razão que é superior à imaginação? Aí a gente ficou discutindo isso, né? Até o Ellison disse que achava isso bem polêmico, que tem vários pesquisadores que pesquisam isso, com relação à ficção, por exemplo. Você produz um filme, você produz um, um poema, uma peça teatral, aquilo fica guardado, né? Passa a ser memória. Então, você pode fazer, já remeter àquele passado, né? Você pode pensar assim, mas eu em tal ano fiz tal filme, então vamos ver como é que estava a situação cultural, né, da época, entendeu? Então, essa é uma discussão que eu acho interessante para a psicanálise também, não só para a filosofia do Kant, que no caso era a de ontem, né? Porque a psicanálise vai te dizer o seguinte: você vai trabalhar com conceitos. Conceito, no caso aqui, está sendo trabalhado o conceito de memória, né? Sim. Mas são conceitos vazios se você não preenchê-los com uma certa imaginação, entendeu? Não tem como você usar só a razão. Quando você usa a memória, você usa também a imaginação. Por exemplo, alguém chega e diz para você como é que você se sentia de manhã, pela manhã, como é que você estava pela manhã. É recorrente, né, a gente perguntar às pessoas que a gente está conhecendo, como é que você estava de manhã. Aí você vai começar a associar, fazer uma série de associações para você lembrar como é que você estava. Eu estava tomando café da manhã, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você começa a criar associações mentais. Então, eu acho que do mesmo jeito que você formula uma teoria, seja uma teoria psicanalítica, uma teoria da moral, qualquer teoria, você usa a imaginação, você usa também a imaginação nas suas atividades diárias, né? E outra coisa, só para complementar, que eu estava lendo agora há pouco, antes de entrar aqui na aula, sobre, por exemplo, os reinos, os reinados, onde tem rei, né? Onde tem rei, onde tem rainha, e a gente percebe que eles, até no vestuário, né? No vestuário, nas posições, no jeito de sentar e tudo, nas tradições que eles têm, né? Por quê? Porque é uma forma de você conservar a memória. Então, a memória tem esse sentido também mais
mais objetivo, né? Sim. Os povos indígenas também, os povos africanos também, todos eles têm uma forma de preservar a memória através de gestos, de ritos, de posição dos cabelos, por exemplo, cabelo solto, cabelo amarrado, cabelo com franja. Então, é assim, eu vejo que a memória ela tem a memória cultural e tem a memória mais do pensamento, sabe? Hum. Não sei se você está entendendo. Aí eu não Sim. sei, aí dentro desse texto, pelo que eu estou percebendo, é uma memória que começa pela memória da infância, é isso? Isso, aqui nos casos, sim. Hum, Se lembrar que o Freud, ele vai pegar, ele entende que todos os nossos traumas, eles estão na infância, né? É por isso que ele fica muito recuando até a infância, dessa fase. Mas em relação ao que você falou, nessa coisa de o que está acima, razão e imaginação, eu vejo que ambos andam juntos, entendeu? Por exemplo, assim, vamos sair um pouquinho aqui do texto e pensar na caverna de Platão, por exemplo, no mito da caverna de Platão. É um exercício imaginativo, de um lado, porque é fácil de você lembrar essa figura, ou a gente pode até usar aqui o texto, voltando para o texto aqui também, essa questão que ele falou do dente de leão, de arrancar, de tirar as flores, é fácil de você lembrar com a imaginação também, ajuda muito isso. Por isso que você pode até perceber que muitas músicas elas ficam meio que chiclete, né? Agora, músicas, chiclete, poemas, muitas vezes são chiclete dentro da nossa cabeça. Já percebeu isso? Mas eles também, para você chegar na imaginação, você também usou uma razão. E vice-versa. O que você acha disso? eu acho que é por aí, porque eu tenho um livro aqui que ele fala, ele trata, é um livro só sobre memória. Hum. Aí porque na graduação eu estudei, eu tive uma bolsa que eu tive que estudar a questão da memória. Hum. Aí eu comprei esse livro e a memória relacionada ao tempo, né? Aí tem um artigo, não me lembro agora de quem, Ronaldo alguma coisa, não me lembro o sobrenome. Ele trata sobre a memória descontínua, que a gente sempre tem a ideia de que a memória, né, a memória, ela é uma coisa contínua. Eu Sim. estou pensando em tal coisa, aí você diz assim, memorize tal coisa. Aí eu memorizo aquele conteúdo com pensamento contínuo, né? Que tem assim associações lineares, vamos dizer assim, né? Uhum. Quando, na verdade não é bem assim. A memória da gente é descontínua. Não tem como Sim. a gente viver pensando sempre linearmente, sabe? Uhum. Até porque a gente dorme, sonha, tem todos os processos como é que se diz, quando você dorme? É a Uhum. vigília e A fase a fase do sono, né? fase de sono, né? Fase do sono. Essa fase do sono é totalmente descontínua. Não tem continuidade da vida real. Pode ter alguma coisa, né? Algum significado ali que está inconsciente, que ele acaba se revelando em algo que você faz apenas no nível da consciência. É quando você sonha. Por exemplo, hoje uma pessoa que eu conheço diz assim: eu sonhei com Alexandre Moraes. Eu disse: vixe, rapaz, você está tendo sonhos altos, né? Sonhando com Alexandre Moraes. Mas aí eu fiquei pensando, bom, ela pode estar preocupada com alguma coisa relacionada à lei, alguma coisa assim, e Sim. sonhou com Alexandre de Moraes, né? Sim. Então tem um significado, mas eu quero dizer assim, que não necessariamente é uma continuidade. Sim. Justamente. Você pode ver que no próprio texto aqui, é, aqui para cima, deixa eu ver se eu consegui, se eu tenho anotado aqui, que ele fala mais ou menos que existe uma relação é, que, deixa eu ver se eu, não sei se eu, que ele fala da questão que é aqui, ó. Então a fantasia não recoube inteiramente a cena infantil e apoia-se nela alguns pontos. Ou seja, é isso que você falou. Isso depõe da autenticidade da lembrança infantil. Ou seja, uma parte pode ser fantasia e uma parte pode ser real. Você vê como o texto mesmo ele já explicita isso, né? Interessante, né?
como eu já tinha sacado isso aí, né? Pois é, essa questão da fantasia também tem que ver qual é o conceito de fantasia, que eu não me lembro o que seria fantasia realmente. Pera aí, deixa eu só um momentinho. Deixa eu ver se eu abro aqui o dicionário aqui rapidinho. Vou pegar uma água aqui, volto já, viu? Perfeito. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o dicionário aqui da Elizabeth Holmes. Boa noite, Ivanice. Tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui, eu e o Rony estávamos discutindo sobre o que é a fantasia dentro da psicanálise. E você chegou bem no momento que a gente pegou a definição do que é fantasia, né? Eu só foi buscar um pouco de água lá e a gente já continua daí. Estamos no final também do livro Lembranças e Coberturas, tá bom? E semana que vem, acho que semana que vem, dia primeiro, né? Semana que vem a gente vai ter uma palestra especial, né, que a gente já está divulgando no nosso grupo. Acho que você já viu também no nosso grupo, né? Vai ser muito legal, hein? Vai ser muito 10, hein? Convida a galera aí. Vou convidar. Valeu. Beleza. Quando está por aí? Estou por aqui, eu só não estou enxergando essa letra aqui. Tá pequeno. Eu vou ler aqui então. Olha que interessante. Fantasia. Termo utilizado por Sigmund Freud, primeiro no sentido corrente que a língua alemã lhe confere. Fantasia ou imaginação. Depois como conceito a partir de 1897, correlato da elaboração da noção da realidade psíquica e do abandono da teoria da sedução, designa a vida imaginária do sujeito e a maneira como esse se representa para si mesmo sua história ou a história de sua origem. Fala-se então de fantasia originária. Olha aí, tá vendo que interessante? Ou seja, é um abandono da teoria da sedução, né? Mas você acha que essa definição está interessante? O que vocês acham? Eu queria saber a diferença entre fantasia e imaginação, porque eu posso imaginar praticamente qualquer ente, né? Tem até entes próprios da imaginação. Sim. Mas fantasiar dá a ideia de que é
não tem muita consistência, né? Mas eu não sei. Ó, eu peguei aqui no mesmo dicionário imaginário, que é um termo que ele achou próximo pela imaginação. Termo derivado do latim imago, imagem. É empregado como substantivo na filosofia e na psicologia para designar aquilo que se relaciona com a imaginação. Isto é, com a faculdade de representar coisas em pensamentos, independentemente da realidade. Aí ele faz aqui um segundo parágrafo, utilizando por Jacques Lacan. A partir de 1936, o termo é correlato da expressão estar do espelho. Designa uma relação dual com a imagem do semelhante, associada ao real e ao simbólico. No âmbito de uma tópica, a partir de 1953, o imaginário se define no sentido lacaniano como o lugar do eu, por excelência, com seus fenômenos de ilusão, captação e engodo. Então, interessante, né? Porque, assim, se a gente pensar em imagem, é como se fosse uma representação, não é isso? Então, sim, a gente tem que tomar um cuidado. Até estava no grupo lá de representologia, que tem uma definição que agora não vou me recordar, a diferença entre símbolo e representação. Existe até uma definição disso, dessas coisas. Deixa eu ver se eu pego aqui no rapidinho. Deixa eu pegar no meu celular, que eu estou no computador, né? Mas deixa eu tentar pegar aqui para vocês a diferença dos dois. Vou pegar agora e ler para vocês ao vivo aqui. Deixa eu pegar um minutinho, gente. Um minutinho que tem hora que a gente tem que improvisar aqui. Só enquanto tu está procurando aí, me veio aqui à mente a questão ainda da descontinuidade, sabe? Pode Porque falar. a memória provavelmente faz associações descontínuas em determinado momento, né? De um dia para o outro, por exemplo. Porque não tem como você, devido ao sono, não tem como você ter uma memória sempre contínua ou sempre linear, né? Então, essas associações que a gente faz, às vezes, podem ficar um pouco distorcidas, entende? Sim, O sim. sujeito, o sujeito imagina, por exemplo, uma figura que remete ao pai. Mas aí, no outro dia, depois de uma noite de sono, ele sonha e associa com o irmão, vamos dizer. Então aí deixou de ser a entidade pai para ser a entidade masculina, vamos dizer, né? Assumiu a forma do pai, assumiu a forma do irmão. E Sim, assim é como se fosse camadas, entende? sim, sim, exatamente. Mas é exatamente isso mesmo. São camadas, são bastante camadas. Só um minutinho, gente. Eu estou procurando aqui no. Achei aqui o texto. É curtinho, tá? É o texto do Ricardo Cortes Lopes, que é que, chamado Representologia Pílulas. Ó, a representação é um sistema que serve para proteger um núcleo associativo que faz a ligação entre uma representação e um referente, aquilo que se pretende representar. Para isso, ela aprecia o mundo por meio do nosso aparato cognitivo. Ela, portanto, pode mudar de conteúdo se não for corroborada, que faz quase um ser vivo. Já na semiótica, símbolo é um tipo de signo. Ele não se parece com o que representa e depende de um acordo cultural para fazer sentido. E por isso as leituras variam tanto. A balança de justiça, o coração do amor, o emoji que você escolhe, tudo isso são símbolos. De uma perspectiva mais ampla, a representação é uma parte do símbolo, cuja materialidade expressa uma ou mais representações. Essa é a definição que ele deu aqui no texto. Interessante, né? De alguma coisa.
Ele começou com núcleo associativo. Isso. E faz ligação entre uma representação e um referente. É isso que ele está falando como representação. Acho que... Mas associa o que exatamente? Associa o que ele está associando aí? Então, você vai associar qualquer coisa. Deixa eu só pegar ele de novo aqui, que eu saí sem querer. Tá muito interessante a discussão hoje, hein? E aí, Vanessa, o que você acha? Dê sua opinião? Concorda, discorda? Só um minutinho aqui que eu perdi de novo. Peraí, que eu já acho. Bom, então, ó, ele tem até um desenho que ele fez aqui, que ele vai falar assim, sobre a representação versus símbolo. Vamos ver se isso ajuda. Vamos. Representação. Plasticidade. Precisa de corroborado para não mudar. Núcleo definido, mesmo que não eternamente. Está contido no símbolo. O símbolo. Conclusa. Sua mudança é na percepção, não no conteúdo. Polissêmico. Contém a representação. Você perguntou no que ele se associa, né? Ele está falando assim, que a representação é um sistema que serve para proteger um núcleo associativo. Então, é isso que ele está... Então, deve ter alguma coisa que faz a ligação entre uma representação e o referente. Aquilo que se pretende representar. Para isso, ela aprecia o mundo por meio do nosso aparato cognitivo. Ela, portanto, pode mudar de conteúdo se não for corroborada, que faz quase ser vivo. Ajudou alguma coisa, Ronaldo? Você acha que depois eu devo mandar... Eu vou mandar esse texto no nosso grupo, né? Ajuda mais, hein? É bom, é bem complicado mesmo. O representante, o referido, está assim, referido a quê, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O homem vestiu-se de azul, né? Então, o homem, vamos dizer, a representação da roupa desse homem é azul, o referente desse homem é a roupa, né? Então, como é que seria isso? O que seria o núcleo? É isso que eu estou tentando entender, o que seria o núcleo, entendeu? O núcleo associativo. Partindo de que eu posso dizer que o que é o núcleo e faz essas associações? Eu acho bom a gente ver um dia, eu vou tentar falar com o Ricardo, para ele vir aqui no nosso grupo e falar um pouco sobre isso. Uhum. Que aí eu acho que a gente consegue pegar mais ele assim e trocar muita ideia. Entendeu? Porque acho que tem muito a ver com o nosso tema, não? Tem muito a ver, muito a ver. Aí se você puder, você já marca umas perguntas para ele aí, porque ele adora isso também, entendeu? Ele é o cara que está mais um viciado no assunto. Bom, vamos seguir para terminar o livro, então, e depois eu vou falar com o Ricardo no WhatsApp dele para marcar com a gente. É preciso considerar uma credibilidade ainda maior um segundo fato que favorece essa outra concepção das cenas de infância. Essas lembranças infantis de acontecimentos importantes, dotados da nitidez e precisão em igual medida. Existe um certo número de cenas que provam ser falsas quando se faz uma verificação. Por exemplo, pela lembrança dos adultos. Isso não quer dizer que elas teriam sido inventadas de forma livre. Elas são falsas na medida em que posicionam uma situação em um local e que ela não aconteceu. Como também se observa um exemplo informado pelos Henrys. Fazem a fusão ou a troca de pessoas ou revelam ser a combinação de dois acontecimentos que estão separados. Aqui a infidelidade pura e simples da memória não assume um papel importante por conta da forte estado das imagens e do bom desempenho da função da memória da juventude. Um exame mais apurado indica que, na verdade, essas falsificações de lembrança são tendenciosas, ou seja, que servem às finalidades
do recalque e da substituição de impressões inconvenientes e desagradáveis. O ser humano sempre tentando fugir de certas coisas, né? É necessário, portanto, que essas lembranças falsificadas tenham surgido durante o período de vida na qual esses conflitos e impulsos orientados para o recalque já estivessem presentes na vida anímica, ou seja, muito tempo depois do período lembrado por elas no seu conteúdo. Mas aqui a lembrança falsificada também é a primeira da qual temos notícias. Para nós, o material dos vestígios de lembrança, a partir do qual ela foi talhada, permanece desconhecido. Avaliamos que essa compreensão reduz a distância entre as lembranças encobridoras e o restante das lembranças infantis. Talvez seja questionável se de fato possuímos lembranças da infância ou se, na verdade, não possuímos somente lembranças sobre a infância. Olha aí, Ronald, olha que ponto interessante que ele tocou, hein? Nossas lembranças infantis não nos mostram os primeiros anos de vida como eles aconteceram, e sim como eles surgem em um período posterior, no qual as lembranças foram despertadas. Nesse período de seu despertar, as lembranças infantis não apareceram, como se costuma dizer, e sim foram formadas, e uma série de motivos muito afastados das intenções da fidelidade histórica influenciou a formação e também a seleção das lembranças. E acabou o livro. E acabou o livro. Olha que beleza. Aqui tem traduções, estão em alemão algumas coisas. Aí ele dá alguns são os rodapés, né, de diferença, e acabamos o livro. Então, Ronald, diga aí o que você achou do livro, a Vanice também, fiquem à vontade aí. Vocês não têm nada para acrescentar? Podem acrescentar, agora é o momento. Eu acho que como eu não li o livro todo Ah, e não acompanhei, eu acho que eu não tenho uma opinião fechada, não, mas eu queria dar uma lida nesse livro. é interessante, hein? Se você puder anexar ele, não sei se já está no grupo. Já está no grupo, mas eu mando de novo. Eu mando de novo, Beleza, tá? beleza. Vale muito a pena. Você vê que é uma leitura curta e é uma coisa que chama muito atenção, né? Porque você perceba que certas memórias, elas são empurradas para baixo, né? Elas são realmente assim tentado esquecer mesmo, né? Porque você vê essa parte aqui, ó, um exame mais apurado de que na verdade essas falsificações de lembrança, ó, tem um motivo dessas falsificações de lembrança serem tendenciosas, ou seja, que serve às finalidades do recalque e da substituição de impressões inconvenientes e desagradáveis. Ou seja, a pessoa não quer lidar com aquilo e ela fica no inconsciente. E é bom dizer que dentro da teoria freudiana, né, o inconsciente é dinâmico e nele também não existe passado e nem futuro, só presente. Isso está lá no livro do inconsciente dele, né? Em 1900 e pouquinho também, um dos livros fantásticos dele. Então você vê como as coisas vão se encaixando, né? De pouco em pouco. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Então a próxima reunião que a gente terá será será uma palestra da Juslene, se não me engano. Ela está no nosso grupo. E vamos que vamos, tá bom? Agradeço vocês todos aí. Um abraço. E Que até a próxima. Aristóteles, né? Mais tarde. Tem mais agora, daqui a pouco nós teremos no Horizonte, às 8h30. 8h30.